Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Queremos agradecer o convite, do irmão Ayrton para, nesta noite, trazermos a reflexão, a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Eu gostaria de pedir à igreja, aos irmãos, que estão a me escutar, a me ver também nesse vídeo, através desse vídeo, que abrissem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. E nós iremos ler esse texto e meditar na palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos ao Senhor. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre o teu cuidado, Senhor Deus, sobre a tua proteção. Nós te rogamos que o Senhor possa nos dar sabedoria na administração da tua palavra, que o Senhor possa falar ao coração das pessoas que estarão assistindo esse vídeo, Senhor Deus, que elas possam sair fortalecidas e edificadas na tua palavra. E tudo aqui seja feito para a honra e para a glória do teu santo nome. Estas coisas eu te peço e já as agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, pela palavra do Senhor lida. Meus irmãos, esse é um texto bastante conhecido por todos. Essa passagem ela é muito conhecida. É a experiência de um homem chamado Isaías. Esse profeta de Deus, esse homem que Deus levantou para trazer a sua palavra ao seu povo. E é interessante que Isaías fez questão de relatar, de registrar essa experiência que ele teve com o Senhor. Então vejam só, Isaías foi um homem que viveu em um tempo onde o povo de Deus estava vivendo um legalismo religioso. As pessoas iam ao culto, ao templo, e lá elas traziam as suas ofertas, faziam os seus sacrifícios, mas e mesmo ele tendo esse costume, de participar do culto, eles viviam com seus corações distantes do Senhor. Quando a gente começa a ler a história do profeta Isaías, logo no primeiro capítulo, é uma descrição de como aquele povo estava vivendo perante o Senhor. E o Senhor ele foi realmente muito duro para com seu povo, usando o seu servo, o profeta Isaías. Uma das coisas que mais me chamou a atenção a ler esse livro do profeta Isaías é que Deus ele trata o povo de uma maneira muito muito dura, muito severa, porque logo no verso 3 do capítulo 1 diz que Deus fazendo uma comparação, entre o povo e um animal, que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Veja só, a comparação que é feita aqui. Diz que até um animal conhece, sabe quem é seu dono, mas que Israel não conhece o Senhor. É interessante isso, O povo de Deus não conhece quem é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor ele fere, mas ele também cura. E que tudo aquilo que acontece conosco, como o povo dele, foi permissão de Deus. Foi permissão do Senhor. E isso aí, irmãos, a gente precisa entender e aceitar essa verdade. Às vezes a gente só quer aceitar só o que vem de bom. É Deus que fez,
Quando é uma coisa que nos causa dor, nos causa sofrimento, às vezes a gente não entende que é Deus que está fazendo, que é Deus que está realizando. Então, no texto que nós lemos em Isaías capítulo 6, Deus ele revela-se a Isaías mostrando que ele é o Deus que governa todas as coisas. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. A gente pode viver as nossas vidas até achando que Deus ele está distante e que não está preocupado com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas falas. Mas a Bíblia nos revela que Deus é um Deus que está presente, que ele está governando todas as coisas, todas as coisas. Deus ele não foi pego de surpresa por essa situação que está acontecendo no mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Pelo contrário, meus irmãos, Deus está mostrando que ele faz como quer. Isaías vivia em um tempo onde as pessoas prestavam culto a Deus, mas não viviam para Deus. E em visão, Deus se mostra a Isaías que ele é o rei, que ele é o governante maior. E que mesmo como não o adorem, na eternidade ele está sendo adorado. Ele está sendo adorado. Né? Logo no texto, no verso 1 do capítulo 6, Isaías é muito claro quando diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E quem é que fica sentado no trono? É o rei, é o governante, é o soberano de todas as coisas. Então Deus é aquele que governa todas as coisas, meus irmãos. Né? E nos mostra mais o texto que na eternidade o Senhor, nosso Deus, está sendo adorado, está sendo reverenciado. Quer dizer, Deus ele continua sendo adorado, independente de qualquer coisa. Ele é o Senhor. Ele é o grande rei. Né? E quando ele teve essa visão, e aí vem a mensagem, né? Porque a visão que Isaías teve naquele momento, ela trazia claramente uma mensagem para Isaías. É como se Deus, como não? Deus estava dizendo, Isaías, eu sou o soberano. Eu sou o rei. Sou eu que governo. Independente de como o mundo está, de como as pessoas estão se comportando, eu sou o Senhor. Eu sou o Adonai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isaías, diante daquela visão, meus irmãos, ele foi impactado. Ele foi constrangido. Ele foi confrontado com a sua natureza humana, a sua natureza pecadora, a sua natureza decaída. Ele diz no versículo 5, né, a reação que Isaías teve, ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Como é que você reage diante da presença do Senhor? Qual tem sido a minha reação, a nossa reação? Quando você ia à igreja junto conosco, com os nossos irmãos, você sentia Deus ali? Você percebia Deus ali? Será que o que estava sendo feito ali lhe impactava, lhe levava a refletir na sua vida, na sua condição perante o Senhor? A gente precisa meditar mais acerca dessas coisas. Deus está falando com a igreja. O Senhor, ele está falando com o mundo. Mas ele está falando também comigo, está falando com você. Nesses últimos dias, meus irmãos, né, já faz hoje 30 dias que eu não estou trabalhando na empresa, estamos parados, né? A construção civil parou. E a gente tem meditado muito nessa questão. Os irmãos sabem que alguns dias atrás aconteceu um fato aqui na minha casa. Né? O inexplicável, o improvável aconteceu, né? A minha casa foi atingida por um disparo de arma de fogo que perfurou o telhado, perfurou o PVC e atingiu o piso, né? A cerâmica da sala. E eu
Certa vez eu estava deitado no sofá e fiquei olhando o PVC, aquele buraquinho, fiquei pensando, né, como é que eu ia fechar aquilo. Mas depois eu disse assim, não, não vou fechar. Vou deixar aquilo ali para me lembrar. E ali eu percebi que Deus estava me dando uma mensagem, né, que quem me guarda é Ele. E que eu não estou inatingível. Eu posso ser atingido, mas quem me guarda é o Senhor. Aí eu me lembrei daquele texto, né, do Salmo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é verdade? Se Deus não me guardar, adianta eu usar máscara? Não. O que eu posso fazer, né, dentro daquilo que eu tenho condições de fazer, é usar minha máscara quando saio para resolver alguma coisa. Mas de fato, quem me guarda é o Senhor. Quem me guarda é o Senhor. E eu fiquei pensando que realmente é uma coisa incrível. Quem nos guarda é o Senhor. Não adianta nós estarmos com medo. A gente tem que depositar nossa confiança no Senhor. E ter essa visão de Deus. Deus está no alto e sublime trono. Mas o Deus que está no alto e sublime trono, meus irmãos, é o Deus que está comigo aqui na minha casa. Que está contigo na tua casa. É que sabe o que está acontecendo dentro do teu coração. Os teus medos, os teus temores, né? Os teus espantos, os teus choros muitas vezes, né? As tuas preocupações com os teus filhos, com os teus parentes, com os teus amigos, com os teus vizinhos. Tanta coisa tem se passado, né, na nossa cabeça muitas vezes, que nos deixa com o coração apertado, agoniados. Mas Deus, ele continua sentado num alto e sublime trono. E é isso que ele quer que a gente compreenda, que ele ainda é o Rei. E ele é o soberano Senhor. Que na eternidade ele está sendo adorado. E que também é adorado dentro da tua casa. Você tem adorado o Senhor dentro da sua casa? Você tem meditado nessas palavras? Você tem vivenciado essa verdade? Isaías foi impactado com essa visão. Deus é o Senhor. Não é apenas uma informação que ele tinha. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele é o Senhor. Ele é adorado na eternidade. E essa mensagem precisa impactar a minha vida. Eu penso muito que essa situação de hoje é como fosse aquela passagem quando o povo de Israel saiu do Egito e se dirigiu à terra prometida. E eles pararam de frente ao mar. Só que eles perceberam que Faraó e seus exércitos estavam vindo atrás dele para os destruir. E ficaram numa situação muito difícil, porque para onde eles iriam? Se eles recuassem, iam se encontrar com o exército de Faraó. E diante deles estava o mar. Mas Deus, ele tem sempre solução. Ele sempre tem uma providência. Ele orienta a Moisés para que tocasse, né, com a sua vara no mar, e o mar se abriu. E disse ao povo que marchasse. Deus, ele vai agir, meus irmãos. A gente vai atravessar esse mar, vamos chegar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória. Eu fico pensando nessas coisas, eu fico sonhando com esse momento, com o nosso primeiro culto, né? Nosso culto de gratidão a Deus vai ter uma cor, vai ter um brilho, vai ter um sabor diferente para cada um de nós, porque nós iremos agradecer a Deus pelo livramento. Lá a gente vai cantar e vai louvar o Senhor com prazer. Eu sei que muitas pessoas, depois de passar esse momento difícil que estamos passando, elas vão voltar. Não só para a igreja, mas para o Senhor. Vão reafirmar seu compromisso, a sua fé e vão se dedicar mais a Deus. Isso vai ser muito bom. Eu creio que Deus está purificando a igreja. Eu vejo dessa forma. Aquelas pessoas realmente que querem compromisso com Ele vão ficar. E quem não quer, vai sair. Essa é a verdade. Deus está balançando as estruturas do mundo e da igreja, né? Porque há muita gente na igreja, meus irmãos, que não tem compromisso com o Senhor. E agora, diante dessa situação, dessa mensagem que Deus está dando, elas estão sendo como que forçadas a tomar uma posição em relação à sua fé em Deus. Qual é a nossa posição?
né? Será que nós temos a mesma reação que teve o profeta Isaías, né? Que reconheceu a sua natureza de pecador e se colocou à disposição do Senhor? Note que depois que ele toma essa posição, né, que ele admite o seu pecado, a sua culpa, né, e reconhece que ele é um pecador, a Bíblia nos diz, no verso 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirara do altar com Atenais. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Veja só, aqui tem uma mensagem muito clara. Não basta apenas ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Glória a Deus, né? A gente tem essa compreensão que Ele é quem governa todas as coisas. Não basta apenas se reconhecer culpado, se reconhecer pecador. É preciso também, meus irmãos, ter a vida purificada, santificada, modificada. E foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. Deus quer você na casa dele, servindo a ele, mas da forma como ele quer, nos termos dele. O evangelho é salvação para todo aquele que crê. Permita que esse evangelho transforme a sua vida. Deixe-se modificar por este evangelho, por esta palavra. Deus ele tem pressa, meus irmãos. Deus ele está com muita pressa. Vivemos hoje nos últimos dias. E muita gente dentro das igrejas está dormindo. Dormindo. A verdade é essa. Dormindo. É irmão que tem mágoa contra irmão. É irmão que é desonesto no seu trabalho. É irmão que vive dizendo inverdades. E Deus agora está falando com cada um de nós, nos chamando à responsabilidade. Para que a gente mude de atitude. Porque a palavra de Deus nos diz, a palavra do Senhor nos diz que as suas mãos ferem, mas também as suas mãos curam. Então aceite essa mensagem que Deus está nos entregando hoje, nesses últimos dias. Não pense que o que está acontecendo foi algo que Deus não permitiu que acontecesse. Não tente atribuir a culpa a A, B ou C. Reconheça que Deus está dando essa sacudida no mundo para que o homem entenda que ele é limitado e que ele depende do Senhor. Todos nós sabemos muito bem que nosso país, né, o Brasil, que embora seja reconhecido como um país cristão, é um país que vive distante do Senhor, que vive na idolatria, que escandaliza o nome do Senhor, que escarnece do nome do Senhor, né? Alguns anos para cá a gente tem percebido isso através de algumas programações de TV, na internet, né? Essa última foi agora no Carnaval, né? Então, muita coisa nos choca, nos deixa horrorizar da maneira como muitos banalizam o nome do Senhor. E agora, o Senhor se levantou do seu alto trono para julgar, né? A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso vai colher. Então, este é um momento de reflexão e a gente precisa ponderar na nossa vida, meus irmãos. Ore mais, cante mais, agradeça mais a Deus pela sua família, ore pelos seus filhos, né? Nós não estamos imunes a ser atingidos por esse mal, mas a minha fé, a minha confiança, ela está posta no Senhor. A nossa confiança deve estar posta em Deus. Somente Ele, meus irmãos, pode nos guardar e nos livrar. E ainda que sejamos atingidos, Ele pode nos restaurar completamente, porque Ele é aquele que governa sobre um alto e sublime trono. E depois que Isaías foi purificado, aí o Senhor chega e faz a proposta, né? Porque Deus tem proposta na minha vida e para a vida de cada um de vocês, né? Cada um dos irmãos. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, depois de a gente ter compreensão dessas verdades, que Deus ele reina,
que na eternidade o Senhor continua sendo adorado, independente se o homem reconhece o Senhor ou não. Deus continua sendo adorado na eternidade. Depois que essa mensagem ela nos impacta, né? Nos leva a parar e refletir em nossas vidas, nas nossas atitudes e como temos andado. Qual a resposta que nós daremos ao convite do Senhor? Se pergunte, meu irmão. Depois que esse momento passar, depois que nós atravessarmos o mar, será que nós seremos as mesmas pessoas do outro lado? Será que vamos permanecer do mesmo jeito, com as mesmas manias, preservando os mesmos pecados, os pecados costumados, né? Nosso pecadinho de estimação? Ou será que a gente vai assumir um compromisso com o Senhor? Reafirmar nosso compromisso com o Senhor? Qual a resposta que você tem para dar ao Senhor nesta noite? Pense nisso durante essa semana e que Deus nos abençoe.